Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin. Estou aqui hoje para fazer a correção de algumas das questões de filosofia e sociologia do terceiro simulado Bernoulli 2026. Vamos lá? A primeira questão é a questão 53 de filosofia. O texto apresenta elementos centrais do pensamento de Demócrito, cuja explicação da realidade se caracteriza pela: os átomos são infinitos em tamanho e número, movem-se como num vórtice e geram assim todas as coisas compostas: fogo, água, ar e terra, porque esses elementos também são uniões de determinados átomos, que por sua solidez são impassíveis e imutáveis. O Sol e a Lua se compõem de tais massas atômicas lisas e esféricas, igualmente a alma, que é identicamente enxergamos em consequência do impacto das imagens sobre os nossos olhos. Então, o texto traz aqui a ideia central de um filósofo pré-socrático, que é o Demócrito, né? Que ele acreditava que a arqué que a gente entende como princípio fundamental de todas as coisas, seria o átomo, que é a menor parcela da matéria. E esse átomo seria indivisível. Então, o que o Demócrito faz aqui é explicar essa arqué que para ele seria o átomo. Basicamente, o que o texto te traz é essa ideia pré-socrática de perguntar de onde viemos e de que forma o movimento acontece. E ele entende nessa arqué o átomo, entende? Ele dá essa primeira definição do que entendemos como átomo, cuja explicação da realidade se caracteriza pela: vamos para as alternativas. Interpretação mecanicista da realidade baseada no movimento das partículas. Exatamente. Essa interpretação mecanicista aqui quer dizer que é essa interpretação mais física, né? Porque esses filósofos eram considerados naturalistas ou físicos, que ele explica a natureza e o princípio fundamental de todas as coisas por meio dessa explicação do átomo. Então é isso mecanicista. E o movimento das partículas é quando ele fala que movem-se como um vórtice e geram assim todas as coisas. Então, esse movimento dos átomos é que gera todas as coisas, entende? Então, por isso a alternativa correta é a letra A. Exposição finalista de uma realidade fundamentada em propósitos, não. Aqui o que o Demócrito faz não é buscar uma finalidade, uma realidade fundamentada em algo propósito. Essa arqué não é a finalidade, seria o que é tudo, esse princípio de tudo, entende? Então não é essa exposição finalista. Então não faz sentido essa alternativa. Explicação ideal do mundo por meio de formas perfeitas também não. Ele não explica o mundo por meio dessas formas, porque para ele o mundo é composto do átomo, nós somos átomos. Ele já tinha esse entendimento, ainda que muito diferente do que posteriormente viria a ser essa definição, porque houve muitos avanços na ciência, mas ele já entendia que tudo era átomo, então não era um mundo ideal por meio de formas perfeitas, entende? Compreensão mítica da natureza orientada por deuses, não. Nesse momento aqui já não se tinha mais explicações de forma mítica. A filosofia já chegou com um pensamento baseado em racionalidade, então não fazia sentido uma compreensão mítica. Em nenhum momento é que ele entende que o átomo teria relação com algo místico, algo de deuses, não faz sentido. Concepção monista do ser formado na imobilidade, não. Monista, sim, porque é um princípio fundamental em uma coisa, que seria essa arqué, que é o átomo. Mas na imobilidade, não. Em nenhum momento ele fala que é imóvel. Pelo contrário, ele fala que os átomos se movem como um vórtice. Então, ele fala sim de movimento, ele não fala nada de imobilidade. Quando ele fala que é impassível e imutável, ele está falando do átomo em si, dessa última partícula, dessa menor partícula. Então, na verdade, ele está se referindo ao átomo em si, ele não está se referindo a como o átomo se movimenta dentro do universo, entende? Então, a questão 53, a alternativa correta é a letra A, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 62. O texto apresenta a ação do alienista Bacamarte, que pode ser relacionada à crítica de Foucault aos manicômios, caracterizada pela prática do Bacamarte espetara da pobre senhora um par de olhos agudos como punhais. Quando ele acabou, estendeu-lhe a mão polidamente, como se fizesse a própria
esposa do vice-rei, e convidou a ir falar ao primo. A mísera acreditou. Ele levou a Casa Verde e encerrou-a na galeria dos alucinados. A notícia desta aleivosia do ilustre Bacamarte lançou terror na alma da população. Ninguém queria acabar de crer que, sem motivo, sem inimizade, o alienista trancasse na Casa Verde uma senhora perfeitamente ajuizada que não tinha outro crime senão interceder por um infeliz. Então aqui é um trecho da obra do Machado de Assis, né, do alienista, onde o médico Simão Bacamarte começa a internar deliberadamente todas as pessoas daquela população. Então, aí o enunciado te traz a ideia de relacionar com o Foucault. E o Foucault, ele fala de vários assuntos, né? O Foucault é um filósofo extremamente complexo. Mas o ponto central aqui é nessa microfísica do poder e de como a sociedade torna os seres humanos corpos dóceis, que era o que o Foucault falava. Basicamente, ele entende que o poder ele é multifatorial e relacional. Multifatorial no sentido que o poder não emana somente de uma estrutura, ele está em tudo. O poder vem de vários ângulos, de vários lados, de vários motivos, seja econômico, ideológico. Então, o poder ele é multifatorial. E relacional porque ele reside nas relações humanas. Então, essa microfísica do poder pode estar em uma relação, seja entre duas pessoas ali, seja um patrão e um empregado, seja qualquer coisa. Nesse sentido, ele coloca aqui relacionando com os manicômios, né? Porque o que se entende, a crítica que o Machado de Assis faz no livro é que qualquer comportamento minimamente desviante daquela população, a pessoa seria internada. Desviante no sentido de a pessoa pensar diferente, agir diferente, ter ali sua subjetividade entendida. Então, essas pessoas que eram diferentes do que se esperava daquele padrão eram internadas de forma totalmente arbitrária. Então, se relaciona com Foucault nesse modo como, no caso aqui, a saúde e a ciência controla o corpo do ser humano. Nesse caso, de forma a prender qualquer um que apresentasse um comportamento diferente. Entende? Então, o Foucault cita, por exemplo, um exemplo de poder, a escola exerce, novamente a escola cria as pessoas para serem corpos dóceis, no sentido de que é daquela forma ali, então tudo isso relaciona com o livro Alienista e a ideia de Foucault, entende? De uma forma extremamente resumida, porque a obra de Foucault, como eu disse, é muito complexa, não é possível que eu explique tudo aqui para vocês de uma maneira totalmente clara e objetiva. O que eu quero que vocês entendam é que eles colocaram o livro e o Foucault para relacionar essa ideia de poder e de controle de corpos, entende? Porque a partir do momento que você cria essa ideia de que qualquer pessoa que tem um comportamento desviante pode ser jogada em um manicômio, então é um controle ali, seja por meio do Estado ou seja por meio de instituições, entende? Vamos às alternativas. Silenciamento de vozes críticas. Não. Aqui não seria especificamente isso, então não faz sentido. Seria reduzir o que realmente relaciona a obra com o pensamento do filósofo Michel Foucault. Confinamento de minorias sociais. Isso seria uma consequência, né? Mas aqui está falando uma ação do alienista. Então não faz sentido. Inquestionabilidade do método científico. Também não. Não nesse sentido, porque aqui não se faz isso no livro. Segregação dos considerados desviantes. Exatamente essa segregação que é o mesmo de separação, que é pegar essas pessoas e assumir poder diante delas, fazendo com que elas sejam levadas para manicômios. Então, por isso, o livro discute essa ideia. Até que ponto é entendido esse poder que é exercido entre as pessoas e o que é a loucura. O livro discute muito isso, o que é realmente a loucura. Então, o Machado de Assis discute isso e o Foucault discute como o poder emana dentro dessas relações, ok? Então, texto caracterização do alienista Bacamarte, que pode ser relacionada à crítica de Foucault aos manicômios, caracterizada pela prática de segregação dos considerados desviantes. Questão 62, a alternativa correta é a letra D, ok?
75. Com base na discussão feita no trecho, pode-se estabelecer um paralelo entre as fake news e a crítica clássica feita aos sofistas, especificamente no que se diz a respeito a. Como explica Ricardo Galo, o coordenador do Fato ou Fake do G1, projeto que aponta a veracidade de conteúdos virais nas redes sociais em comum, eles costumam percorrer um caminho de surgimento até viralizar. Sempre começa de um fato verdadeiro. Esse verdadeiro não precisa ser de agora. É uma descontextualização. O caminho das fake news parte de fragmentos, tira um fragmento da realidade e a partir daí se dá uma interpretação maliciosa e ganha escala. Então, o texto aqui do G1, ele está fazendo uma definição de como seria o surgimento da fake news e de como ela se expande, né? E como isso se relaciona com os sofistas? Porque os sofistas acreditavam na técnica da retórica, que independente do conteúdo com que se fala, o importante é como se fala. Então seria ali uma relatividade moral total, que não importa se eu acredito ou não no que eu estou dizendo, ou se é fato ou não. O ponto é de eu conseguir convencer meu telespectador de que estou certo, de que o que eu estou falando tem sentido. Então, é mais uma habilidade de convencimento, de fala. Esse marabalismo seria possível para que você conseguisse defender qualquer que fosse o tema, independente, como eu falei, da sua opinião particular sobre aquilo, ou se é realmente algo verdadeiro ou não. E essa era a principal crítica do Sócrates aos sofistas, até que ponto você defender algo dessa forma faz sentido, entende? Porque existe sim uma verdade e essa verdade é possível por meio do conhecimento, só que os sofistas não pensavam e tinham interesse nisso. O interesse deles era treinar essas pessoas para ir para as ágoras, que eram essas praças das polis, para que elas conseguissem ter uma oratória boa o suficiente para que as ideias delas fossem ouvidas. Independente se essa ideia era boa ou não, gente, o importante era saber falar. Então, a crítica aqui, a crítica clássica da fake news e dos sofistas é isso, porque os sofistas seriam capazes de produzir fake news, desde que eles falassem com habilidade da retórica, ok? Especialmente de respeito à realidade concebida como forma fora do mundo. Não faz sentido isso aqui. O que relaciona esses dois aspectos não é a realidade concebida fora do mundo. Isso daqui seria mais relacionado a algo do Platão, né? Que seria essa realidade, esse conhecimento no mundo das ideias. Então não faz sentido. Objetividade fundada na correspondência com os fatos. Não, porque se a gente está falando de um fato que não é verídico, então não faz, que nem é um fato, né? Se não é verídico, então não faz sentido essa alternativa B. Razão universal tomada como critério do conhecimento seguro. Também não. Não existe uma razão universal para os sofistas. Tudo é relativo. Essa relatividade é possível de que eu defenda qualquer ponto de vista desde que eu saiba falar sobre esse ponto de vista. Investigação lógica orientada pela busca racional dos princípios. Também não. Não é uma investigação lógica orientada pela busca racional dos princípios. Isso daqui seria algo mais diferente do que os sofistas propunham. Persuasão discursiva desvinculada com compromisso com a verdade. Exatamente. Eles treinavam normalmente pessoas das elites ali para que essas pessoas fossem capazes de falar bem. E esse falar bem é convencer, é persuadir, essa tática que faz com que o conteúdo em si não seja o foco mais, mas seja como se fala. Sabe, é rebuscar tanto algo que você, na verdade, nem entendeu o que a pessoa disse, mas o importante era como ela disse, entende? É meio que isso, é aquela necessidade de que a fala seja colocada em uma posição maior do que o conteúdo do que se fala. Então é isso que os sofistas entendiam como retórica e por isso que eles treinavam essas pessoas para isso, porque era interessante para eles, como eu falei, eles não importavam se aquilo dali era verdade ou não, o importante era ensinar a falar. Então, a questão 75, a alternativa correta é a letra E. Okay? Questão 87. O fragmento de Melisso
de Samos se insere na tradição do pensamento de sempre foi o que foi e sempre será. Pois tivesse sido gerado antes de ser gerado, necessariamente nada seria. Mas se nada era, nada poderia ter sido gerado do nada. Não tendo sido gerado, sempre foi e sempre será. Não tem início, não tem fim. É limitado. Pois tivesse sido gerado, teria um início. Se gerado, deveria ter um início e um fim. Se gerado, deveria chegar a um fim. Se ao contrário, não começou nem chegou a um fim, sempre foi e sempre será, não tem início nem fim, pois o que não é o todo é impossível que seja sempre. Mas assim como é sempre, deve ser também uma grandeza ilimitada. Nada do que tem início é um fim eterno ou ilimitado. Não fosse um, deveria estar ilimitado por outro, mas se fosse limitado, seria um. Se fossem dois, não poderiam ser limitados. Então, aqui é novamente um texto relacionado a um pré-socrático. O texto é bastante confuso, mas quando esses textos na prova do Enem forem confusos, se acalma e pensa no que você sabe da matéria. Vamos retomar o que a gente sabe sobre pré-socráticos, o que cai no Enem? Porque toda matéria é maior do que cai no Enem. A gente sabe disso. Eu estou falando aqui sobre o que realmente vai ter na sua prova, muito provavelmente, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui é tentando novamente pensar nessa arqué. E essa arqué aqui, ele pensa na arqué que vem do nada, mas se ela vem do nada e como ela foi gerada, e se ela foi gerada, ela tem que ter um início e tem que ter um fim. Então, ele permeia esse pensamento diante desse dilema dele, ó. Mas assim, como sempre se sempre existiu, se está a par do tempo, deve ser também uma grandeza ilimitada, não pode ter fim. Nada do que tem início é o fim eterno ou ilimitado. Se tem um início, se tem quando aconteceu ali o início, então ele não é limitado, porque ele necessariamente vai ter um fim. Não fosse um, deveria estar ilimitado por outro. Mas se fosse limitado, seria um. Se fosse dois, não poderiam ser limitados. Dá para você relacionar isso com a ideia de Aristóteles do primeiro motor imóvel, né? Que tudo que se move tem alguém para mover aquilo. Então, o primeiro que moveu tudo tinha que ser imóvel. É basicamente essa ideia. Como eu disse, é bastante confuso o texto, mas lembre do que você sabe sobre a matéria. Você sabe que o princípio, a concepção dos pré-socráticos era procurar a arqué. Então, aqui ele está procurando a arqué novamente. Vamos às alternativas. Insere na tradição do pensamento de Tales, ao entender que a água seria um princípio gerador? Não. Aqui ele não define nada que seria uma característica da água, entende? Pitágoras, ao associar infinitas entidades matemáticas, também não. Demócrito, ao compreender que os átomos são ilimitados? Não. Heráclito, a identificar um mobilismo com o cosmos limitado? Também não. Parmênides, ao reafirmar a unidade do ser e sua eternidade? Exatamente. Se o ser não pode não ser. Ele é, entende? É isso que o texto está te dizendo. Então, por isso que se relaciona com Parmênides. Você deveria o quê? Como eu falei, acalma seu coração. O que você sabe sobre Arqué e o que você sabia sobre todos esses filósofos pré-socráticos aqui. Você olhava, ó, se esse conceito aqui faz sentido com o texto, esse conceito faz sentido com o texto. Então, é da sua obrigação que você saiba sobre esses filósofos pré-socráticos. Então, o seu trabalho aqui seria relacionar Arqué desses filósofos com a Arqué do Melis de Samos e ver se faz sentido ambas. Entende? Então, principalmente esse primeiro trecho aqui se relaciona muito bem com a ideia de Parmênides, ó. Sempre foi o que foi e sempre será. Reafirmar a unidade do ser. Já matava a sua questão, entende? Mesmo que você não soubesse o que o Parmênides falava, apesar de que é preciso que você saiba. Mas vamos acreditar que você não sabia por algum motivo catastrófico. Então você entenderia que nessa parte que ele fala sempre foi o que foi e sempre será, é essa unidade do ser. Pois se tivesse sido gerado, antes de gerado, necessariamente nada seria. Então ele deixaria de ser. E o ser não é se ele não for o ser, entendeu? O ser não é.
Ele é o ser, ele é aqui, entendeu? Mas se nada era, nada poderia ter sido gerado do nada, entende? Então, nenhuma das outras alternativas faria sentido logo com esse primeiro texto, com esse primeiro trecho aqui, ok? Então, a questão 87, a alternativa correta é a letra E. Eu espero muito que não tenha ficado confuso. Como eu disse, o texto em si é confuso, mas é importante que você sempre pense o que eu sei dessa questão, o que essa questão quer de mim. Essa questão queria de você saber se você domina os conceitos dos pré-socráticos, a arqué de cada um, e se você consegue relacionar uma arqué a outra. Basicamente isso. Vamos começar com sociologia agora. Os principais efeitos das mudanças apontadas no texto para a classe média industrial foi a pequena indústria criou a classe média, a grande indústria criou a classe operária e colocou no trono uns poucos eleitos da classe média, mas o fez somente para mais tarde seguramente destroná-los. Entanto, é um fato inegável e facilmente explicável que a numerosa e pequena burguesia dos bons e velhos tempos foi destruída pela indústria compostas por um lado os ricos capitalistas e por outros pobres operários. Aqui está falando dessa classe média, né, que não é nem participante da elite e nem participante daquelas minorias vulneráveis ali, marginalizadas das pessoas com menor poder aquisitivo total. Então, essas classes médias que normalmente faziam parte ali da burguesia, né, de que eles não eram donos eles não eram necessariamente participantes da elite, como eu falei, mas eles também não eram participantes da outra classe social, então ele era ali uma classe média oscilante. Então eles entendem que essa formação veio com o advento do capitalismo, entende? Vamos às alternativas. Os principais efeitos da mudança apontada no texto para a classe média industrial foi perda do poder e influência política. Exatamente. Principalmente nessa parte aqui, onde fala, ó, mas o fez somente para mais tarde, seguramente, destroná-la. A indústria criou a classe média, mas posteriormente a própria indústria tirou poder e influência dessa política, entende? Conservação da riqueza e controle social. Não, não tem nenhum trecho no texto que você entende que a mudança que aconteceu foi essa conservação e riqueza. Concentração de renda e produtividade fabril. Também não, o texto não te fala isso em nenhum momento. Separação de classe e ascensão meritocrática. Também não. O texto não está te falando aqui que eles tiveram uma ascensão de forma meritocrática e também não está falando dessa separação de classe nesse sentido. Está falando na diferença nessa classe média oscilante de que o papel que ela assumiu inicialmente, que depois ela perdeu influência e poder. Repressão de dissidentes, a fidelização ideológica também não. Então, a pequena indústria criou a classe média, a grande indústria criou a classe operária e colocou no trono uns poucos eleitos da classe média, entendeu? Colocou no trono, deu poder, mas se fez somente para mais tarde seguramente destroná-las. Tirou o poder. Então, qual foi a mudança? Perder poder. No entanto, é um fato inegável, facilmente explicável, que a numerosa pequena burguesia dos bons e velhos tempos foi destruída pela indústria e descompostas por um lado em ricos capitalistas e por outro lado em pobres operários. Então essa classe média oscilante foi definida entre ricos capitalistas e por outro lado pobres operários, entende? Então eles perderam poder e influência política. A alternativa correta é a letra A. Questão 59. Nos produtos da indústria cultural, conforme no texto, o prazer é responsável por estimular o. Eis aí a doença incurável de toda diversão. O prazer acaba por se congelar no aborrecimento, porquanto, para continuar a ser um prazer, não deve mais exigir esforço. E por isso tem de se mover rigorosamente nos trilhos gastos das associações habituais. O espectador não deve ter a necessidade de nenhum pensamento próprio. O produto prescreve toda reação, não por uma estrutura temática que desmorona na medida em que exige o pensamento, mas através de sinais.
Aqui o texto, né, fala de como funciona essa indústria cultural e de como ela tira esse senso crítico dos indivíduos, no sentido em que tudo é nos dado e nos tornamos meramente passivos a qualquer tipo de conteúdo. Então, não se deve mais exigir esforço, essa passividade. Por isso, tem de se mover rigorosamente nos trilhos gastos das associações habituais, de tudo que ali é nos dado e de que não é questionado de forma sistêmica e que apenas é aceito. O espectador não deve ter necessidade de nenhum pensamento próprio, então você não tem autonomia de pensamento, você acredita no que você ouve e no que é dito para que você acredite. O produto prescreve toda a reação, então nada é mais subjetivo ou autônomo meu. Tudo é prescrito, tudo é baseado no que é esperado daquele indivíduo. Não possui estrutura temática que desmorona na medida em que exige o pensamento, mas através dos sinais, de todos esses sinais de controle exercido por meio da indústria cultural. No controle que eu falo no sentido de controle de massas, de que essas massas são controladas por esse conteúdo, como eu falei, tornando-a passivas, porque não se questiona nada e vive baseado naquilo, entendeu? Naquele pensamento que é o considerado correto naquele momento, naquele contexto. Nos produtos da indústria cultural, conforme o texto, o prazer é responsável por estimular. Forma mercadológica de conscientização? Não. Conscientização, não. De alienação poderia ser aqui. Mecanismo viciado de consumo, exatamente. Porque eu busco prazer em uma compra ou em um conteúdo de um consumo capitalista e eu vou buscar mais e mais. Então, vício num consumo se torna ali um consumismo, porque tudo isso é pensado para que se leve a esse consumo, a esse vício. Fundamento intelectual da arte também não. Empecilho político do produto. Não, não é um empecilho político. Inspiração cultural na criação. Também não. Então, a alternativa correta é a letra B, da questão 59, ok? Questão 68. De acordo com Durkheim, um dos papéis da moral é: as tréguas impostas pela violência são apenas provisórias e não pacificam os espíritos. As paixões humanas só se detêm diante de uma força moral que elas respeitem. Se qualquer autoridade desse gênero inexiste, é a lei do mais forte que reina. É a lei do mais forte que reina. Latente ou agudo, o estado de guerra é necessariamente crônico. Então, aqui ele está falando, né, nessa força moral, que seria a força de coerção social, né, dessa. Porque ele acredita que o fato social, lembra, geral, externo e coercitivo. Então, essa força moral seria essa parte da coerção, né? De que, independente de uma estrutura direta, de agudo ali, de muito claro, ou latente, daquela coisa mais velada, ela sempre está ali. É necessariamente crônico que exista uma coerção social dentro dessas sociedades. Então, tudo isso é parte do funcionamento do funcionamento de tudo, de entender que essa sociedade era enxergada como organismo, mas esse organismo era movido por coerções. Então, nesse ponto aqui, o Durkheim se fixa nessa ideia de coerção. Vamos às alternativas. De acordo com Durkheim, um dos principais papéis da moral. Lembra que o Durkheim se fixa muito em instituições de socialização, seja a escola, seja a religião, e tudo isso tem em si as suas próprias morais. E essas morais normalmente são coercitivas, porque elas dependem dessa coerção para que esses seres humanos mantenham-se ali. Então, entende que é esse pensamento que o Durkheim fala. Conservar a solidariedade local? Não.
O que fixa e conserva a solidariedade local é a diferenciação entre os indivíduos, né? A diferenciação de ações ali. E aí que diferencia a solidariedade mecânica da orgânica, enquanto mais específicas ficam as funções do indivíduo dentro de uma sociedade. Intensificar a disputa individual? Não, a função da moral não é essa. Instaurar a justiça penal? Também não. Impedir a anomia social, exatamente. O que seria essa anomia social? É o indivíduo não se sentir pertencente dessa teia social. Ele se sentir avesso, ele se sentir desconexo de tudo. Então, para que não seja possível acontecer essa anomia, esse estado anômico de eu não sentir pertencente, de eu sentir avesso, de eu sentir sem ser parte deste todo, eu crio essas moralidades para coerção desses indivíduos para que nem seja possível que ele tenha esse pensamento, entende? Preservar a lei natural também não. Aqui ele não entende que isso seja natural, ele está falando que é necessário, seja de uma forma direta ou indireta, mas essa coerção por meio da moralidade, ela vai sempre existir para Durkheim. Então, a questão 68 é a alternativa correta, letra D, ok? Questão 71. De acordo com o texto, a França do século XVII, a posição dos indivíduos das relações sociais era definida pela França do século XVIII. Tô lendo os séculos errados o tempo todo. O valor não se fundamenta na riqueza no meio das realizações do indivíduo, porém na estima do rei tem por ele, na influência que goza junto dos poderosos, na sua importância do jogo das poderes da corte. Tudo isso estima a influência e importância todo esse jogo complexo e sério no qual estão proibidas a violência física, as explorações emocionais diretas e a ameaça à existência exige cada jogador uma constante capacidade de previsão e um conhecimento exato de cada um, de sua posição e valor na rede de opiniões da corte. Tudo isso exige um afinamento preciso de uma conduta a esse valor. Qualquer erro, qualquer descuido reduz o valor do indivíduo na opinião da corte e põe em xeque sua posição. Então, aqui no texto, o foco principal é como se diferencia esses indivíduos. Então, principalmente nesse trecho aqui, ó, o valor não se fundamenta na riqueza ou mesmo nas realizações do indivíduo, porém na estima que o rei tem por ele. Então, essa distinção existe, mesmo que ela não seja monetária ou de questão de comportamental, mas ela existe e ela é baseada no que o rei entende como correto ou não, na influência do que goza junto aos poderosos, na sua importância no jogo das cortés. Então, a intenção aqui era que a opinião do rei fosse positiva sobre você, entende? De acordo com o texto, a França do século XVIII, a posição dos indivíduos nas relações sociais era definida pela determinação divina? Não. Não é entendido aqui que esse valor, esse início aqui se fala bem o que o enunciado quer de você. E não entende aqui que é definido pelo valor, né? Porque ele fala, não é fundamentado em riqueza ou realização, porém na estima do rei. Essa estima do rei não é divina. Prestígio econômico? Não. O início do texto fala que não tem relação com riqueza. Talento individual? Novamente, o início do texto fala que não tem relação com as realizações do indivíduo. Distinção social, exatamente. Distinção social no sentido de que o rei define isso. Origem familiar, também não. Aqui no texto não fala que se você fosse de uma origem ou de determinada origem familiar, definiria isso, não. Na verdade, é unicamente baseado no que o rei pensa, ok? Então, a questão 71, a alternativa correta é a letra D. Questão 72. O texto ressalta uma característica exclusiva do Estado moderno, que consiste no monopólio do uso do... Todo Estado se fundamenta na força, diz Trotsky. É claro que a força não é, certamente, o meio normal nem único do Estado. Ninguém o afirma, mas o meio específico ao Estado. Para o Estado que existe, os dominantes devem obedecer à autoridade alegada pelos detentores do poder. Quando e por que os homens obedecem?
Por que a justificação íntima e sobre que meios exteriores repousam esse domínio? O texto cessado da características exclusiva do Estado moderno consiste no monopólio do uso do. Aqui o Weber está falando de como essa força aqui é administrada pelo Estado. E por que ela é administrada? Porque as pessoas voluntariamente esperam não, aceitam que exista esse monopólio do uso da força. Porque essas instituições estão ali para isso. Então, o próprio Estado funciona dessa forma. Então, vamos às alternativas. Controle econômico? Não. Aqui ele não está falando sobre vida econômica. Violência legítima? Sim. É o que o Weber fala, né, do monopólio do uso da violência legítima. Quem tem direito dessa violência legítima? O Estado, diante das leis e principalmente dessas organizações de, de funcionamento estatal, por exemplo, a polícia, entende? Então, seria essa violência legítima que o Estado assume e que os indivíduos aceitam porque faz parte daquilo. Então, eles, com uma finalidade, eles aceitam que o Estado tem esse monopólio do uso da força de uma violência legítima. Estrutura jurídica, não. Aqui eles colocam bem outras formas de poder descritas por Weber, né? Estrutura jurídica não, vocação moral também não. Essa vocação moral seria mais um poder assumido por um líder tradicional, né? Por meio daquela ideia de tradição, de moralidade, de ideologias, então não faz sentido aqui. Coerção social também não. Isso daqui seria uma ideia mais do Durkheim, né? Não necessariamente do Weber, então não faz sentido. Então a questão 72, a alternativa correta é a letra B. Então, sempre que você pensar no Weber, é importante que você lembre disso, desse conceito de monopólio do uso da violência legítima que o Estado detém, ok? Então é isso, gente. Gostaria de agradecer novamente, falar que qualquer dúvida, nós da equipe personal Enem estamos totalmente à disposição, ok? Muito obrigada, tchau, tchau e até a próxima aula.